Gente, então vamos lá. Vou começar a revisão, então, para vocês, uma revisão da revisão, né? Vocês não estão entendendo direito. Gustavo, sempre, por favor. A gente vai começar com A-N, ou A-N, certo? Então a gente tem A-N. Ok? Isso aqui é um artigo indefinido em inglês. Em inglês nós só temos um artigo definido. Então o único artigo definido é uma matéria até mais avançada. Em inglês é o the, THE. Vocês precisam saber dele por enquanto. Não usa antes de nome próprio, antes de dia da semana, por exemplo. Mas o principal que vocês precisam saber dessa palavra aqui é a pronúncia. THE. Antes de consoante, tem o som fechado. Tipo the. Certo? THE antes de vogal tem um som aberto. Então a gente vai falar B. Não vou colocar dois S que vocês vão confundir, né? A gente vai falar B. The animal, por exemplo, o animal. The car. Certo? Isso aqui não é um alfabeto fonético, claro. Quero que vocês entendam. Então, ó, the car, acabei de falar do celular e ia fazer barulho, gente. E the animal, tá? Isso aqui significa o quê? O, a, os, as. Se eu falar the cars, os carros, the animals, os animais, ok? Então eu tenho que começar entendendo isso, porque se eu chegar no a e no an, eu vou chegar nos artigos indefinidos, tá? Que eu tô falando assim, ao contrário de o animal, o carro, eu tô falando um animal, um carro. Então é diferente de eu falar assim, ó, tô dirigindo um carro. Ô Flávia, vai lá na rua e pega um carro para mim. Então dá a ideia de que eu tenho vários, ela pode pegar algum, né? E se eu chegar e falar para ela assim, Flávia, vai lá na rua e pega o carro para mim, é o carro, eu estou definindo qual carro que é, então todo mundo sabe que é o meu carro, provavelmente, né? Certo? Então, pega a caneta. Ó, pegue a caneta. Agora pegue uma caneta. Pega uma caneta, Gustavo. Ó, pega uma caneta. Olha o tanto que você tem que escolher. Tá? Pegou? Então, olha só. Para a gente entender bem a e N, a gente tem que entender o seguinte. Tanto A quanto N vão significar a mesma coisa. Preste atenção. A significa um ou uma. E N significa um ou uma. Certo? Os dois vão significar a mesma coisa. Então não vão confundir, falando que A significa um e N significa uma. Não é isso. Tanto A quanto N significam um ou uma, depende da palavra que vem depois. Certo? A questão é o seguinte. A, quando for um ou uma, ele vai vir antes de uma palavra que tenha som de consoante. Certo? Então, eu não queria que vocês se preocupassem com esse som de consoante agora, tá? Mas o som de consoante é tipo D de dado, D. Som de vogal seria A, E, I, O, U em português. O, né? Certo? E, aberto, fechado. Isso é um som de vogal. Em inglês tem uma certa diferença, tá? Mas olha só. Antes do som, eu vou colocar entre parênteses, porque essa parte de som entra mais na fonética. Saibam que é antes do som. Funciona bem se vocês decorarem que é antes de consoante, tá? Tem algumas exceções. Vocês podem decorar as exceções ou entender que é antes do som de consoante, tá? Então, antes de consoante. Certo? E N. Antes, de novo, do som de vogal. Ok? Só que aí a gente tem um monte de problema, né? Aqui dentro. Se a gente pensar no som, eu acho que fica mais difícil. Então, olha só. Eu quero falar um ou uma, tá? Então, eu tenho aqui, ó, carro. Eu quero falar o carro. O que eu vou colocar aqui? O carro. A
car. Não, the car. O carro. Se eu quiser falar um carro, eu tenho que vir aqui, ó. C tem som de A, E, I, O, U em inglês? A, E, I, O, U? Não. Não. Então eu tenho que colocar o quê? Antes de som de A. consoante, e aí eu coloco um a car. Isso é um carro. Mas olha só, se eu tiver abelha, como que eu falo a abelha? The bee. The bee. A abelha. As abelhas. The bees. Se eu quiser falar uma abelha, eu vou colocar an? Não. Porque a e an significam um ou uma. Então eu tenho que ver a letra que está aqui. Que letra é essa? B. B. Ó. B, 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 B. Isso tem som de A e U? Não. Então uma consoante eu tenho que colocar o que antes? A. Então, vamos traduzir. Isso aqui significa o quê? Em português? Um carro. Um carro. Isso aqui significa o que em inglês? Uma abelha. Uma abelha. Certo? Tudo bem? Então, olha só. Isso funciona para muitas palavras. Muitas e muitas e muitas. Tem uma ou outra que não vai funcionar, tá? Então, a gente tem N, por exemplo. Maçã. Maçã pode ser apple, tem tudo isso, certo? Então, apple é um som de tombo. Ei, isso já não conta como vogal. Mas apple conta, tá? Vocês não precisam saber do som. Tá vendo que é mais complicado? Começa com o que isso aqui? Vogal. Vogal. Então, vocês vão colocar uma maçã, vocês vão colocar o quê? N. Quer chutar a prova inteira? Vocês vão acertar muitas assim, tá? Agora, algumas exceções que vocês têm que ver, por exemplo, é universidade. Certo? Universidade. O som de U em inglês. Ó, a gente tem assim, ó, cultura em inglês. Culture. Urubu em inglês. Vulture. O som é de A. Eu falo university ou university? University. University, eu estou falando som de IU. Então isso aqui eu não considero uma vogal, eu considero duas. Aí não é começar com uma vogal. Então eu tenho que colocar o quê? A university. Certo? Onde a coisa pode ir? Isso vai estar gravado depois vocês assistirem com calma. Outros exemplos. Letra H em inglês. Letra H no começo das palavras em inglês, por exemplo, horse. Tá? O H em inglês, em regra, tem som de R. Não é mudo. Então, ó, horse. Se eu quiser falar um cavalo, eu tenho que colocar o que antes? A ou N? A, porque tem som de R. Horse. Nem todas as palavras em inglês que começam com H, deve ter umas 5 pelo menos que o H é mudo. Por exemplo, hora. Eu falo hour ou eu falo hour? Hour. Tem som de quê? Tem som de hour, de R ou de hour? Som de A. Então eu tenho que colocar o que aqui? An hour. Estão pegando a ideia? Alguma dúvida sobre isso? A matéria é essa, de I am. Agora, quando a gente fala de some, N e N, a gente está falando do plural disso aqui. Uns e umas, alguns, algumas, nenhum, nenhuma. Certo? Então, vou apagar aqui. Pode? Laura quer fazer alguma pergunta? Alguém quer tirar alguma dúvida? Estou na frente. Se ela fosse perguntar, não ia ter o caso do THI. Eu sei que não. Porque ela só coloca para a gente completar com an, no meio do texto. Eu sei. Ou N. Eu sei. O THE eu tenho que mostrar para vocês que é um artigo definido, porque eu estou falando de artigos indefinidos. Eu sei que ela, provavelmente ela não vai colocar THE, né? O THE vai ser muito mais difícil, parece que é fácil, mas não é. Eu falo assim, ó, o Marcos é muito legal. Eu não posso falar the Marcos em inglês. Não existe, tem muita regra. Tanto que normalmente essa matéria aqui vem nos níveis avançados dos cursos de inglês. Não tem nos livros de vocês, está nos últimos livros. Tá? Então tem aqui a coleção antiga, esse aqui é o Advanced. A matéria do artigo definido está aqui, no avançado. Pouquíssimas pessoas fizeram, inclusive.
Tá no avançado e no intermediário avançado essa matéria. Tá longe. Tá? Posso apagar? Então eu vou apagar, agora a gente vai pro SAM ou N. Então olha só, a gente saiu do o, a, os, as, aí a gente foi para uma. Agora eu vou pro, olha só, aqui esse é singular e plural, certo? Essa palavra aqui, THE, é singular e plural, é o a, os e as. Essas palavras aqui, a e n, é só singular. Qual que é o plural disso? Some e N, certo? E aí como que vocês vão fazer? Vamos lá, cheio dos macetinhos. Por cursinho. Agora vamos para o plural deles, que vai ser o seguinte. Ela deu no ou não? Não? Quando eu tenho some e N, o que acontece? Aqui a tradução pode mudar, porque eu posso falar que significa uns, umas, alguns, algumas, qualquer, quaisquer, nenhum, nenhuma. O que eu tenho que entender é o seguinte, tá? Aqui eu estou falando de uns, é o plural de IM. Uns, umas, alguns, algumas, etc. Nenhum, ou nenhuma, etc. Que eu não vou encher quadro de tradução, tá? Então, olha só, o some, o que vocês têm que guardar? O some vai vir na afirmação. Esse maisinho que eu faço aqui é uma frase positiva, uma oração positiva afirmativa, tá? Não tem not nela, não tem don't, não tem doesn't, não tem haven't, não tem hasn't, não tem didn't, não tem won't, não tem can't, não tem nada que tem not junto. Tá? Não tem isn't, aren't, tá? Wasn't, weren't, não tem nada disso, tá? Ou ele vem numa afirmação, ou pergunta que eu estou oferecendo alguma coisa, tá? Vem perguntas que eu ofereço coisas. Por exemplo, você não aceitaria uma xícara de café? O professor Girafales fala para a dona Florinda, que inclusive estreou Chaves ontem na Netflix, estou adorando assistir. Eu assisti um outro episódio dos Fantasmas. Perguntas que oferecemos coisas. Vou apagar esse N aqui para a gente dar os exemplos do SAM, certo? Então olha só. Eu vou falar o seguinte. Tem um carro na rua, certo? There is... Não, vou colocar que tem um carro aqui, fica mais fácil. There is a car here. Bem pequenininha a frase. Exemplo simples. Então, olha só. Tem um carro aqui. Eu posso escrever an car aqui? Não. Não, por quê? Porque o car começa com C. O car começa com C, então eu não posso colocar N, tá? Eu poderia colocar se começasse com A, I, O, U, tá? Aí eu já desconfio. Nem todas que começar com A, I, O, U vão ser N, mas se for para chutar, chuta N antes de A, I, O, U. Não vão colocar N antes de consoante, tá? A não ser que seja com H, que nem eu falei para vocês, H mudo. São pouquíssimas palavras em inglês que tem H mudo, tá? Perto de H arranhado, tipo hospital, hotel, horse. Então tem um carro aqui. Agora eu quero falar que tem alguns carros aqui. Mas eu não sei quantos tem. Tem mais de 2. Tá? Eu estou olhando na rua, quantos carros tem ele na rua? Não sei, tem uns carros lá, tem alguns. Como que eu vou falar isso? Tem uns. Então eu tenho que colocar, já está no plural, vou mudar para there are aqui. Isso aqui é o there be. Qual é o plural de A aqui? Tá na afirmação? Eu vou colocar o quê? Some. Aí eu coloco cars, tudo no plural. Are foi pro plural. Cars foi pro plural. Here. E é isso. E o A virou some. Tem um carro aqui. Tem alguns carros aqui. Quantos carros? I don't know. Não sei. I have no idea. Deve ser mais de 2. 2 ou mais, né? Tem alguns. Certo? Exemplo de pergunta que a gente oferece coisa. Normalmente é com coisas que a gente não conta.
tá? Você gostaria de água? Você aceita água? Então eu vou colocar assim, ó. Would you like? Would you like? Normalmente vem com would you like junto. Would you like some? O que você vai oferecer para a pessoa? Water. Water. Você aceita um pouco de água? Yes, I would. No, I wouldn't. Certo? Would you like some water? Estou oferecendo. Você aceita um pouco de água? Ou traduzindo ao pé da letra. Você gostaria de alguma água? Tá? Porque eu não conto água em inglês, acho que nem em português. E aí? Ali no segundo W tem um L junto? No segundo o quê? W. Tem um L junto? Aqui? Não, primeiro. Aqui? É. Só tem um W. Não, porque às vezes tinha um. Não, tem dois. Tem um. É. É would. Ah, tá. Would. Tem um W só. Would. Pronúncia é would. Não é would. Would. Certo? Então, eu estou oferecendo coisas, gente. Então, eu vou usar some em perguntas também. Como que eu vou responder isso? Yes, I would. Ou no, I wouldn't. Isso aqui é bem livrinho mesmo, sabe? Cara de livro. Tem outras maneiras de falar. Yeah, I would. No, I wouldn't. Tá? E se eu falar de maneira diferente. Certinho? Vamos pro N. O N é a mesma coisa, só que o N é a regra das negações, que é esse menoszinho, isso aqui significa negações. Vamos escrever negações e perguntas. O N pode ser usado na afirmação? Presta bastante atenção. O N pode ser usado na afirmação quando ele significar, por exemplo, qualquer. Não é toda hora que vai ser usado. A regra está aqui, tá? Então, se eu quiser passar isso aqui para negativa, eu não posso usar some. O some vira N. Então, olha só, e muda a tradução. Então, aqui, ó. Tem um carro aqui. Tem uns carros aqui. Ou alguns. Agora, se eu passar isso aqui para negativa, como que fica? Ó, there isn't a car here. Não tem um carro aqui. Certo? O A continua A. E se eu quiser passar isso aqui para negativa? Se eu quiser passar para negativa, o que eu tenho que fazer com o are? There aren't. E aí, como o some é só na afirmativa, eu tenho que trocar por N. Não tem nenhum carro aqui. Aí a melhor tradução seria, não tem nenhum carro aqui. E é isso. Certo? Tudo bem? Então, no texto, o que vocês vão procurar? Prestem bastante atenção, porque vírgula separa a oração. Tá? Aí vocês vão falar, essa aqui é afirmativa, essa é negativa. Preste atenção nas vírgulas e nos pontos. Se eu colocar assim, ó, no, vírgula, a oração terminou aqui, a outra que começa aqui pode ser afirmativa. Tá? Se tiver um don't aqui, beleza, sei lá, doesn't, não sei. Se tiver um not de qualquer tipo aqui na frente, tudo bem? Cuidado com as vírgulas que vão estar separando as orações. Tá? E a gente vai fazer exercício disso. Então hoje essa foi a revisão de a, and, uns, some e N. Certo? Na quinta a gente termina de fazer todos os exercícios que vocês tiverem e vocês dão um jeito de bem nessa prova, pelo amor de Deus. Tá? Certinho? Júlia, desliga pra mim. Não sabe? Aperta o quadradinho.